Leite materno e neurodesenvolvimento. As evidências de que o leite materno é a fonte nutricional mais adequada aos recém-nascidos pré-termo têm se fortalecido à medida que as pesquisas realizadas ao longo do tempo vêm demonstrando os efeitos dos componentes do leite materno, como os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, sobre o desenvolvimento visual e cognitivo e dos oligosacarídeos. Esses componentes contribuem para a constituição de um microbioma mais saudável, que pode proteger contra o desenvolvimento de enterocolite necrosante, especialmente os casos mais graves, cirúrgicos e de sepse neonatal tardia, que são reconhecidos como de risco para a evolução de distúrbios de neurodesenvolvimento. Para avaliar esses efeitos, Vore e colaboradores realizaram um importante estudo de coorte, que incluiu 1.035 recém-nascidos pré-termo extremos, no qual a oferta energética foi semelhante, com ajustes para idade materna, educação, estado marital, raça e etnia. Nesse estudo, verificou-se que a alimentação com o leite materno associou-se mais frequentemente ao índice de desenvolvimento mental maior ou igual que 85 pela escala de Bailey, além de maiores índices de desenvolvimento psicomotor e do comportamento para orientação, regulação motor e score total aos 18 meses de idade cronológica. Também foi constatado que, para aumentos de 10 ml/kg de ingestão de leite materno no período neonatal, o índice de desenvolvimento mental aumentou 0,82 pontos, com redução da hospitalização em 6%. Os autores repetiram essa avaliação aos 30 meses de idade cronológica. Para aumentos de 10 ml/kg de leite materno, o índice de desenvolvimento mental aumentou 0,59 ponto e o de desenvolvimento psicomotor aumentou 0,56 ponto. Os autores concluíram que os efeitos benéficos do leite materno sobre o neurodesenvolvimento, avaliado aos 18 meses de idade cronológica, persistiram até os 30 meses de idade. A crítica a esse estudo foi a utilização da idade cronológica como referência, e não a idade gestacional corrigida, o que pode ter influenciado esses resultados. Embora a importância do leite materno em recém-nascidos pré-termo para o neurodesenvolvimento mais adequado em longo prazo seja um possível efeito de seu uso, essa relação nem sempre tem sido confirmada nas investigações científicas realizadas com esse objetivo. No estudo de Jacob Polishuk e colaboradores, realizado em centros perinatais da Austrália, no qual foram avaliados 611 recém-nascidos pré-termo que participavam da pesquisa sobre o uso de ácido docosahexaenoico e evolução de neurodesenvolvimento, não se verificou associação entre ingestão de leite materno e maiores índices de desenvolvimento mentais aos 18 meses de idade gestacional corrigida, da mesma forma em relação à duração da oferta de leite materno. No entanto, é importante salientar que foram avaliados recém-nascidos pré-termo com idades gestacionais maiores, portanto, com necessidades nutricionais em fases de desenvolvimento diferentes das habitualmente pesquisadas, menor que 28 semanas de idade gestacional. As investigações mais atuais têm utilizado recursos de imagem com maior precisão para identificar efeitos da nutrição sobre a estrutura cerebral, como a técnica de ressonância magnética. Estudos recentes realizados em recém-nascidos pré-termo, com base em avaliações por ressonância magnética, têm relacionado a ingestão de maiores volumes de leite materno no período neonatal a maiores estruturas de substância branca em regiões cerebrais, como o corpo caloso, corona radiata e radiações talâmicas. Ottolini e colaboradores realizaram uma revisão sistemática com o objetivo de avaliar os efeitos da nutrição sobre o neurodesenvolvimento de recém-nascidos a termo e de recém-nascidos pré-termo por meio da realização de ressonância magnética e identificar as intervenções nutricionais que foram benéficas para o cérebro neonatal. Entre 594 estudos publicados, foram selecionados 22, sendo 6 ensaios clínicos randomizados, 15 coortes e um estudo transversal. Os autores concluíram que a ingestão de lipídios e de energia está associada a maior volume cerebral e ao desenvolvimento de recém-nascidos pré-termo, enquanto em recém-nascidos a termo, esse efeito foi observado com a suplementação de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa ao leite materno.
com o objetivo de avaliar os efeitos do leite materno sobre o cérebro e o desenvolvimento à idade gestacional corrigida de termo. Beaufort e colaboradores avaliaram a evolução dos volumes cerebrais por meio de ressonância magnética à idade gestacional corrigida de termo e aos 7 anos de idade e realizaram testes cognitivos e motores para medir quociente intelectual, capacidade de leitura, matemática, atenção, memória, linguagem e percepção visual em 180 recém-nascidos pré-termo menor que 30 semanas de idade gestacional ou com peso de nascimento menor que 1.250 gramas do Victoria Infant Brain Studies, na Austrália. Os autores verificaram que um maior número de dias recebendo mais de 50% de leite materno, no período neonatal, associou-se a maior volume de substância cinzenta profunda e hipocampo à idade gestacional corrigida de termo e maior quociente intelectual aos 7 anos de idade, com melhor desempenho em matemática, memória e função motora, embora sem diferenças nos volumes cerebrais regionais. Também Isals e colaboradores, em um grupo de 50 adolescentes, verificaram que a porcentagem de leite materno recebida na infância associou-se a maior quociente intelectual verbal em todos os adolescentes, em meninos, a todos scores de quociente intelectual que se correlacionaram ao volume cerebral e de substância branca. Os autores concluíram que esses efeitos benéficos do leite materno sobre o quociente intelectual possam ser mediados pela promoção do desenvolvimento da substância branca, além de serem gênero específicos e mantidos até a adolescência. A maioria dos estudos relacionados à ingestão de leite materno, no período neonatal e no primeiro ano de vida em recém-nascidos pré-termo, indica efeitos positivos sobre o neurodesenvolvimento em longo prazo e o crescimento do cérebro e suas estruturas. Segundo Lechner e Vor, pelas dificuldades encontradas para a realização desses estudos, em função da necessidade de controlar as variáveis de confusão que podem influenciar os resultados, quociente intelectual dos pais, nível socioeconômico e estimulação dos filhos pelos pais, o que se torna muito difícil de realizar. Alguns não obtiveram resultados positivos comprovados estatisticamente. Além disso, a maioria dos estudos baseia-se na coleta retrospectiva de dados referentes àqueles da internação dos recém-nascidos pré-termo no período neonatal, o que limita a obtenção dessas informações. É preciso considerar, ainda, as perdas de casos que podem ocorrer ao longo do tempo de seguimento. Todos esses aspectos podem contribuir para que alguns objetivos não sejam alcançados com segurança estatística. É possível que, à medida que novos estudos sejam realizados, essas limitações sejam superadas e se possa fortalecer ainda mais as vantagens da utilização do leite materno em recém-nascidos pré-termo. Recém-nascido pré-termo com idade gestacional de 28 semanas e peso de nascimento de 820 gramas nasceu de parto cesáreo, apresentando APGAR 358, sendo admitido na unidade de terapia intensiva neonatal com intubação endotraqueal, quando foi administrada uma dose de surfactante. O bebê foi estubado a seguir e mantido em pressão positiva contínua nas vias aéreas nasal. Recebeu esquema profilático de antibióticos com ampicilina e amicacina nos primeiros 3 dias de vida, pelo risco infeccioso associado à corioamionite materna, e nutrição parenteral desde a 3ª hora de vida, com 2,5 mg/kg de aminoácidos e 130 kcal/kg de energia. No 3º dia de vida, iniciou a alimentação com leite materno, 1 ml de 3 horas, que foi aumentado progressivamente para 10 ml/kg/d e, quando atingiu 80 ml/kg/d, foi aditivado a 5%. Recuperou o peso de nascimento com 20 dias de vida. A ultrassonografia de crânio, constatou-se a presença de hemorragia intracraniana